Eu lembro quando a gente chegou na América, alguns amigos estavam deslumbrados. Cara, que loucura, Deus enviou vocês para a América. Uau, meu Deus. Para mim estava muito claro, irmão, que presente a América ganhou, porque a Cecília é extraordinária. Aí depois veio o Benício, eu falei, cara, a América é muito sortuda, Benício e Cecília no mesmo lugar. Aí depois veio a Chloe, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Brasil? Cecília, Benício e América no mesmo lugar. Brincadeiras à parte, eu sempre tive o entendimento que é até legal morar na América, mas melhor é para a América poder ter os meus filhos, porque os meus filhos são uma bênção. Quando você não tem uma identidade bem firmada, você acha que o lugar te favorece. Então estar em Alphaville pode te ajudar, morar na América pode te dar oportunidades, ter bons relacionamentos e networking pode abrir portas, mas quando você sabe quem você é, você sai do lugar em que você depende de circunstâncias e você entende que o Senhor te colocou no lugar em que você é a bênção. Alguém está comigo? Diga amém. É como Abraão, prosperou demais, tem que escolher um lugar. O sobrinho dele fala, e aí tio, qual que vai ser? Não filho, escolhe qual que você quiser. Tem certeza? Aqui está árido, aqui está... Não, você não entendeu. Eu não dependo da geografia. Eu estou firmado numa palavra. A primeira coisa que o Senhor me fez abrir mão era da segurança na geografia. Antes dele me dizer para onde eu ia, ele me disse para onde eu não deveria estar. Você percebe isso? A primeira coisa que Abraão foi ensinado para se tornar o pai da fé é não depender da geografia ou do cenário. A primeira coisa que Deus faz com Abraão é: eu vou te ensinar a não ser refém de circunstâncias, mas entender que eu sou o Senhor da sua história. Sai do lugar que você está. Para onde Deus eu vou? Eu te mostrarei. Qual que é o plano? Qual que é o projeto? Qual que é o itinerário? Eu estarei com você. Isso te basta. Não pode escolher o lugar florido. Por quê? Porque eu sou a bênção. O Deus de milagres habita em mim. A palavra de vida habita em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em mim. A paz que excede todo entendimento foi derramada sobre a minha mente. O sangue de Jesus me deu acesso com ousadia à presença de Deus. A palavra de Deus me purifica e me santifica todos os dias. Alguém está comigo? Diga amém. Então qual que é o propósito de fazermos parte de uma igreja? Eu vou além de nos tornarmos igreja, de termos sido feitos filhos de Deus, é sermos separados do mundo e livres do pecado. Por isso não faz sentido nascermos para Deus e queremos ainda flertar com o pecado. A Bíblia chega ao ponto de dizer, olha, não deseja a riqueza dos ímpios. Se a Bíblia está falando sobre isso, é porque em algum momento a gente vai ser tentado a isso. A gente está vendo uma geração em que o lifestyle nas redes sociais tem inspirado mais pessoas do que as promessas que Deus já liberou sobre nós. Eu já falei sobre isso e eu volto a dizer, eu não tenho nada contra, até porque alguns desses são de verdade, são meus amigos. Mas existe no nosso tempo muita gente alugando carro importado, alugando casa que não poderia ter, para tentar vender para você uma ideia de prosperidade que não se sustenta. E tem muita gente que, por não ter uma fundamentação na riqueza do tipo de Deus, na prosperidade bíblica, tem feito desses caras a sua referência, ao invés de usar a palavra como referencial. Paulo está deixando claro, irmão, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Não são estratégias humanas que nos guiam, é uma palavra. Não é o que faz sentido que nos guia, é uma palavra. Não é o que, irmão, eu lembro que eu pastoreei jovens por quase 15 anos. Eu lembro que muita gente, lá no início do meu ministério, no interior do Rio de Janeiro, se formou em engenharia de petróleo e gás, porque era um mercado que estava crescendo. Alguns deles odiavam esse mercado, mas era o que tinha maior oportunidade, até que a refinaria faliu e muita gente se formou em algo que não queria fazer e agora estava sem emprego. E uma porta que agora não estava mais aberta. Por quê? Porque ao invés de se mover por um propósito, se moveu por uma oportunidade. A igreja não foi chamada para se mover por oportunidades. Não é uma oportunidade que vai mudar a sua história, é uma palavra que vai mudar a sua história. Você está comigo? Faz sentido? Vamos voltar para o tema. João 15:3 diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual que é o propósito
da palavra. O propósito da palavra é nos trazer purificação, santificação. Tem uma passagem, inclusive, que algo interessante acontece. Está lá em João 13. É quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Quantos lembram dessa passagem? João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe então Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então disse-lhe Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que está acontecendo aqui é muito mais do que um ritual de higiene. Porque naquela época as pessoas andavam muitos quilômetros com sandálias, alguns até descalços, os pés sujos de terra, de lama, de barro. Então quando chegavam numa casa, o servo da categoria mais baixa naquela época, ele lavava os pés de quem chegava. Nesse dia Jesus assume esse lugar. Ele coloca uma toalha na cintura, ele se abaixa e ele vai lavando os pés de cada um dos discípulos. Então Pedro ele é fenômeno, né? O Pedro ele sempre vai do 8 a 80. É o mesmo Pedro que fala: Tu és o Cristo. Jesus fala: Uau, nem carne nem sangue te revelou. Logo depois ele fala: Não, mas você não vai morrer. Aí Jesus fala: Aparta-te de mim, Satanás. Ele vai de um lugar a outro. Esse mesmo Pedro ele fala: Não, de forma alguma, porque para ele é uma expressão de humildade. Jesus, jamais você vai limpar o meu pé. Mas Jesus fala: Pedro, você ainda não entendeu, você ainda vai entender. O meu lavar vai muito além de uma higiene. O que eu estou simbolizando e sinalizando para vocês aqui é: as minhas águas purificarão vocês. E se assim não for, vocês não terão parte comigo. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que a nossa escrita de dívida, ela foi perdoada, ela foi firmada, fincada naquela cruz. E Jesus fez de todo o inferno, de todos os principados e potestades, um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. E a partir disso, nós nos tornamos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas quando eu paro de usufruir do fruto do Espírito, eu volto a me mover das obras da carne. É como se eu tivesse esquecido o que foi feito e quisesse voltar para um lugar que Jesus já me tirou. Eu lembro que há uns 3 meses, 4 meses atrás, no meio de um mutirão, um voluntário aqui se estressou com o outro. E aí eles quase foram na mão, literalmente. A gente ia acalmando: Calma, irmão, pelo amor de Deus, todo mundo quer ajudar. Não, mas... E aí ele falou assim: Você não sabe de onde eu vim, irmão. Você não sabe o que eu fazia. Eu falei: Se Jesus te tirou de lá, por que você quer voltar para esse lugar? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente sem perceber vai voltando para um lugar que Jesus já nos removeu? As coisas velhas passaram, em Cristo tudo se fez novo. É uma nova realidade, uma nova natureza. Alguém está comigo? Diga amém. O sangue restaura a nossa comunhão. As águas nos purificam. 2 Coríntios 7:1 diz: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tiago 1:21 diz: Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos lá, finalizando essa introdução, basicamente, o que eu quero te lembrar é que o lugar que Jesus nos constituiu é um lugar alto. Jesus não nos chamou para viver nas fronteiras, o que leva para o inferno e o que não leva, o que me deixa longe de Deus e o que não me deixa. Não. Jesus nos chamou para estarmos no centro da vontade dele. Amém? E como eu consigo? Pelo Espírito. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que ele fez. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom.
Não é porque eu me preparei, é porque Ele se entregou. Ou seja, a coisa mais gloriosa que o Evangelho me dá acesso não tem a ver com uma conquista, tem a ver com um presente. Olha o que a Bíblia diz: aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o pecado que Jesus não cometeu, Ele recebeu, e é por isso que a justiça que você não cometeu, você também recebeu. Você não é justo porque fez atos de justiça, você é justo porque Deus te tornou justiça de Deus. Você não é santo porque você tem atos de santidade, você se tornou santo porque Jesus santificou você. Você não é bom porque você tem atos de bondade, você em Jesus é bom porque a bondade de Deus se expressa através de você. Você não é generoso porque o seu coração é liberal. Você só consegue ser generoso quando o caráter de Deus se expressa através de generosidade em você. Você não ama os seus filhos porque você é um bom pai. Você ama os seus filhos porque Deus, como um bom pai, antes amou você. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como que um pai conhece amor para dar para os seus filhos? Porque ele conheceu o amor quando recebeu do seu pai. Alguém está comigo? Diga amém. O amor que você carrega, você recebeu. A fé que você tem, Deus te deu. Recebemos a fé por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente entende que tudo que tem de bom na gente foi Ele quem deu, não tem como se vangloriar. A palavra vanglória fala exatamente sobre isso, uma glória vã, uma glória sem sentido, uma glória estúpida. Não dá para se vangloriar quando eu entendo que tudo que tem de bom Deus me deu e tudo que tem de ruim era meu. Eu era vaidoso, eu era ansioso, eu era briguento, eu era impulsivo, eu era explosivo, eu era miserável. Mas quando o caráter de Jesus começa a se formar em mim, aí começam alguns frutos de generosidade, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio, de mansidão. Tudo isso é uma característica dele, mas quanto mais nele eu estou, mais essas características afloram. Então o que Deus está dizendo é: permaneça no lugar que eu te estabeleci, não negocie. Proteja com tudo que você pode a unção que você recebeu. Não negocie a sua santidade. Não caminhe nas fronteiras. Não olhe para você de uma forma menor do que eu te olho. Você é quem eu diz que eu sou. Você tem o que eu diz que eu tenho. Você pode o que eu digo que você pode. Você é o meu filho amado, adotado como filho. Fomos feitos filhos de Deus através do espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Eu já preguei sobre isso, mas pode ser novo para alguém aqui. Eu vou falar em 1 minuto. Naquela época, quando Paulo fala sobre esse espírito de adoção, a cultura vigente, a cultura que era mais forte, era a cultura de Roma. E na cultura romana, quando alguém adotava um filho, ele tinha mais responsabilidade do que você tinha com seus filhos naturais. O que os romanos acreditavam? Que se você teve um filho, ele pode ter nascido por um descuido, ele pode ter nascido porque aconteceu, mas quando você adota um filho, você escolheu adotar. Então, segundo a lei romana, a responsabilidade de um pai com um filho adotivo era muito maior do que a responsabilidade de um pai com um filho natural. Quando Paulo diz que nós fomos adotados, o que Paulo está dizendo é: Deus escolheu você, Ele decidiu ter você, foi intencional. Deus desejou você, Deus desenhou você. Alguém aqui nessa manhã